devido à pertinente pressão que eu sofri nas redes sociais sobre a minha mãe, sobre como que a minha mãe considera a própria filha, a abuelita passou 2 dias aqui na nossa casa acompanhando o pós-evento da gangue stalking local. E ela veio ver como é que estava a educação dos netos, como estava a família, como estava o Renato, ver também como é que estava os Tampinha perseguindo na rua, os níveis da perseguição, se eram níveis mais altos que em 2020, quando ela nos acompanhou, se eram menos níveis, se eram promovidos pelo Fabrício, do ponto 14, do Coquinha, o Sandro, ou pelos outros primos, pela senhora Rosângela Máximo, que já deu embrete e problema logo que a gente se mudou aqui, ao lado da casa dela, desde antes que ela já vinha brigando por 10 centímetros de pedaço de pau podre, uma demente, delinquente, fora da bola. Ela sim, psicopata e fingida de depressiva, né? Que a psiquiatria gosta dessas pessoas, né? Só que essas pessoas são as que votam. Por isso que chega nos pontos que chegamos. Então hoje eu quero falar sobre algumas anotações que eu fiz quando essa senhora, Dona Ivani Becker, esteve aqui na minha casa, minha mãe, né? Para conferir o tamanho da loucura que eu estava ameaçando 40, ameaçando uma comunidade inteira. Na visão dela, mais de 4.000 pessoas. Como que eu estava tão poderosa que eu estava conseguindo fazer esse tipo de ameaça? A uma sociedade tão limpinha, tão maravilhosa, ela veio aqui para saber, né? Saber o que eu podia estar fazendo que estivesse incomodando a nível de colocar uma gangue armada na porta da casa dos netos dela aí e fazer o que fizeram. E ainda querer transformar o menino de 15 anos num delinquente igual o delinquente das vizinhas. Os próprios filhos das vizinhas montar uma gangue para prejudicar o Serginho, que é a única intenção que a Dona Ivani Becker, viu em tudo isso e encarou bem a delinquente da Nailde, bem naquela cara fedorenta dela, e viu que realmente o que tinha aqui era um cenário deplorável de terrorismo de professora aposentada contra o neto dela. Exclusivo contra o Serginho, já que essas putinhas maconheiras tiveram a oportunidade de acusar os pais, mas ninguém quis acusar nada, até porque elas sabiam tudo o que elas estavam fazendo, né? Toda a treta sendo montada em desfavor do nosso querido, né? Que era o objetivo, porque eles não admitem não ter levado a criança da vovó, a criança da vovó Ivani para a festinha. A criança não quis ir para a festinha, optou pela educação dos pais. As perguntas da Dona Ivani, que ela deixou aqui nos 2 dias, é por que os Tampinha estão na rua e a família foi carregada 2 vezes para a delegacia pela polícia militar. Ela também falou aqui, ó, como que a polícia fica dominada na fofoca, ou dormindo, ela disse, dormindo na fofoca de putinha narcocapitalista. Polícia de Santa Catarina não é para isso. Como que os canalha conseguiram sair e a polícia não for atrás? Hora de se mexer. Destruição do casal para manipular o quê? Querem destruir o pai e a mãe com cadeia, com imputar arma ilegal, com uma coisa arada para quê? Para botar a mão nos netos dela? Não gostou. A vovó não gostou, Nailde. E tu nem sabe como é que a vovó trabalha. Quando as putinhas
vinham para cima do pai dela na festa. Você não sabe como que a vovó trabalha. É bom você começar a entender que nós somos uma família raiz e que na festa, quando dava em cima do pai da minha mãe, não era briga de cabelo. Era muito mais que uma briga de cabelo. Aí a senhora também, dona Ivani, coloca aqui, ó. Quando os canalhas voltarem à cena do crime, o pau tem que comer. Mas o que eu não expliquei para minha mãe é que os mesmos canalhas do ponto 16, que é o Sandro, o pai do Coca, e o Andrei, que ligou a luz lá no ponto 16, eles já tinham voltado à cena do crime em conluio com o Célio, com a Nailde, com o Crespo. Eles estavam tudo coligado para fazer o assalto ao portãozinho que eles fizeram. Inclusive sobre premissa que nós falamos da Floripa. Então isso é suficiente para a polícia toda ficar do lado deles. E é isso, comandante? É nós que falamos da Floripa? Ou tá cheio de merda aqui que ninguém consegue mais carregar na mãozinha? Não consegue mais carregar, tá na hora de lavar a mãozinha. Aí ela também falou que não permitir que os canalha façam ataque à nossa família. Porque se o celular já tinha sido avisado que ia ser levado à polícia, então tem polícia no conluio. Ou por que esse celular não podia ser levado para a polícia e por que estavam filmando o neto dela incisivamente, as putinhas narcocapitalistas, as putinhas do partido que queriam me espancar lá até a morte, as feministas no ponto 16. Mas agora elas acham que simplesmente alegar que não tem toda essa coligação entre elas e que eu tô falando de macho, como é que dizem aqui, tá falando de macho. O maconheiro Jonas Maconha sempre falou isso pra mim, que eu tô falando de macho. Tô mesmo, canalha. Tô com a metade dos meus cabelos aqui. Só a metade. O resto tá na mão da puta da Vitória. E vocês não sabem quanto isso vai custar. Então, antes de falarem da minha mãe, que ela me acha muito louca, vocês têm que entender que eu já fui muito louca nessa vida. E eu tô com 40 anos. Não tô mais aquela menina que saía pra festa, tomando chá da Herbalife enquanto ia pra rave e os outros se drogavam. Eu sou muito louca, nesse nível. E a minha mãe sabe disso. Eu nunca usei essas porcaria que é comum aqui na Costa da Lagoa. E eu tive uma vida que hoje eu posso estar aqui fazendo esse trabalho em favor do Brasil, né? Na minha tenra idade, a idade propícia para estar fazendo esse tipo de trabalho. Que senhoras professoras que deviam estar dando aula como minhas professoras deram lá na época que me formaram, minha cabecinha, não fizeram, ou não fazem, ou resolveram comprar políticas de gangues internacionais, por isso estão fazendo isso daí. Mas, no geral, a ideia de Santa Catarina é resolver esses problemas. Até a minha terapeuta disse, Meg, coloca todo mundo que está te dando qualquer tipo de apoio, seja moral, seja financeiro, demonstre quem te apoia, demonstra quem está enchendo o saco, mas também demonstra quem te apoia. Então, nessa conversa maravilhosa da Mamusca, eu vou acrescentar um apoio. Eu vou falar assim, eu não vou falar o nome das pessoas, mas quando o Serginho e o Renato recebem qualquer tipo de apoio, de pessoas acima de 60 anos, 70 anos, ai, olha o palito que eles colocam no dente da Meg, igual o palito do Jorginho. Eu fico toda feliz, porque eu sei que é uma geração que tinha o que oferecer para a sociedade. Não essas pelegas, essas simplesmente putinhas maconheiras, ou essa geração, essa porcaria
estragada pelo conluio político maioral por mais de 100 anos, 40 anos no Brasil, que foi tudo forjado pro tarugão, né? E outras tarugagem. E o potão, eu não fiz o potão da cocaína, eu vou fazer um potão aqui para nós demonstrar e para nós continuar os meus vídeos, né? Os meus vídeos, porque aqui a mãe também escreveu acabar com o canal. Com o canal. Existe um objetivo nisso, de acabar com o canal. Só que o canal é acabar comigo, porque é minha história. Eu já expliquei pro YouTube, já conversei com ele, já mandei a cartinha, tudo. Isso é minha história, vocês não têm como interferir. É meu ponto de vista, é minha análise das coisas. Vocês podem intervir, vocês não podem intervir numa coisa tão particular. Porque aí a ditadura é explícita, né? Daí eles resolveram parar de dar corte aí nos meus vídeos, porque eu também já tô começando a querer processar eles e o negócio vai engrossando esse caldo aí. Realmente a gente vai pegar toda a papelada, todos os boletins falsos dessas canalhas, vai juntar os vídeos, vai juntar todo esse material. E já hoje, já recebi a cartinha aqui, já tem quem pode nos traduzir, nos ajudar em tudo isso daí. Também são pessoas bem importantes, que conseguiram se colocar no meu lugar, saber que não é fácil, né? Não é fácil, mas que eu estou disposta. E quando a gente tem uma missão, um objetivo, o meu objetivo é a verdade, não é acabar com ninguém. Elas podem continuar, né? Só cuidando da vidinha delas, não fotografa mais meus filhos, passa, cabecinha baixa, não faz enfrentamento, que é lógico que nós vamos ter o enfrentamento, vai ter o cara a cara, isso é inevitável, é inevitável. Eu não vou apanhar na rua ali de umas delinquentes maconheiras e simplesmente vou deixar para a justiça fazer alguma coisa. Até porque se elas não estão na cadeia ainda, a justiça já não fez nada, né? Mas tudo da maneira que minha abuela ensinou. Dona Araci, não é a mãe, é a abuela. É a família extensa, porque eu não posso simplesmente das comprovação que essas putinhas maconheiras querem. Elas têm que primeiro ser configuradas stalking do pedaço. Aí para mim já tá bom. Porque nenhum município, uma capital, cria a lei das stalking se tá tudo tão dominado, tão bonitinho. Eu tô com um pouco de frio, vocês me dão licença que eu vou botar o meu equipamento, né? Isso aqui é primordial para conviver aqui nesse mini era glacial aí, que a gente vai enfrentar. E eu já tô tomando o NAC, né, o N-acetilcisteína, já tô tomando espirulina, entre outros, pra gente se proteger aí, porque a gente não sabe quanto que as instituições de Santa Catarina estão trabalhando no que estava sendo espalhado aqui em cima. E nesses experimentos de geoengenharia, o que dá para aproveitar e o que não dá, que é daí que tá vindo os problemas, não é nenhuma cepa nova em Santa Catarina, vou falar de novo, porque eu vou manter a minha visão aqui, porque eu sei como é que veio no sangue do Renato a porcaria da recaída violenta que deu origem à quase morte dele. E a gente nem tá tendo o tempo de falar dessas coisas, talvez não seja o momento. Daqui a pouco vai ser um momento auspicioso para nós dar valor àquela hashtag por que eu estou contra o sistema de saúde. Por quê? Somente por quê? Porque tem médico sem CRM. Eu estou preocupada com os coleguinhas que estão sem CRM. É só por isso, somente por isso. Então aí, antes de dizer que a mãe da louca chama ela de louca, talvez a mãe seja bem mais louca que eu. Então não enche o saco, Nailde. Rosângela.
E as outras que tramaram toda essa merda, que já não podem mais lavar suas mãozinhas? Bye, bye, bye.